Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma análise que tenta decifrar um dos maiores fenômenos políticos do Brasil nos últimos tempos, a ascensão do conservadorismo. O que a fonte que nós usamos diz sobre como tudo isso começou, quais são os seus valores e as batalhas que estão sendo travadas agora. E olha, antes de mais nada, é bom deixar claro, o material que a gente vai detalhar aqui é baseado em dados e argumentos do mundo real. O objetivo é justamente fomentar um debate crítico. Então vamos aos fatos, como eles são apresentados na análise. A nossa análise está dividida em 5 partes, ok? Primeiro, o gigante desperta. Depois, vamos entender os pilares do movimento. Na sequência, a gente identifica o inimigo político, analisa a pauta de lei, ordem e segurança e, por fim, explora a batalha pela expressão. Começando pelo começo, certo? O gigante desperta. A grande pergunta que a fonte tenta responder aqui é: de onde veio essa força toda? O que impulsionou esse movimento de forma tão, digamos, explosiva? A análise já começa com um número que, olha, pode surpreender muita gente. Segundo um estudo da Ipsos e PEC, quase metade da população brasileira, exatamente 49%, é descrita como tendo um alto grau de conservadorismo. É muita gente. E segundo a fonte, o que esse número quer dizer é que não se trata de uma mudança radical, mas sim do despertar de uma maioria silenciosa. Uma parcela da população que já pensava assim, mas que por muito tempo se sentiu sem voz, sem ninguém que a representasse politicamente. Então, o que foi que mudou? O que deu voz a essa maioria silenciosa? O texto é bem direto nesse ponto: a internet. Principalmente o YouTube. Foi essa ferramenta-chave que permitiu que pessoas com ideias parecidas finalmente se encontrassem e começassem a se organizar. E o resultado disso foi a criação de uma verdadeira nova infraestrutura de mídia. Como a gente vê aqui, canais como Brasil Paralelo, Jovem Pan, com milhões e milhões de inscritos, simplesmente contornaram a mídia tradicional para mobilizar uma base que se sentia completamente esquecida. Mas afinal, no que esse movimento acredita de fato? Vamos para a nossa segunda parte para entender quais são os pilares ideológicos que, segundo a análise, são simplesmente inegociáveis para a direita conservadora. A fonte identifica 3 pilares centrais, sabe? 3 ideias que formam a base da visão de mundo conservadora no Brasil e que acabam moldando todas as principais bandeiras políticas deles. O primeiro pilar é a defesa da vida desde a concepção. E a argumentação aqui, segundo o texto, não é apenas religiosa, viu? É posicionada como um direito fundamental, um princípio básico de justiça do qual todos os outros direitos deveriam derivar. Em segundo lugar, a família tradicional. Ela é vista como o bloco de construção essencial de uma sociedade estável e moral. Para esse grupo, defender a família é, no fundo, defender a própria civilização. E chegamos ao terceiro pilar, uma crítica muito forte ao assistencialismo estatal. A análise argumenta que, para os conservadores, esses programas não servem para aliviar a pobreza de verdade, mas funcionam como um cabresto eleitoral moderno, uma forma de criar dependência e garantir o controle político. Todo movimento político, para se firmar, muitas vezes se define em oposição a alguma coisa, certo? De acordo com a fonte, nesse caso, existe um adversário político muito claro. Esse adversário é o Partido dos Trabalhadores. O PT é retratado não só como um rival, mas como a antítese dos valores conservadores. A corrupção, por exemplo, é citada como um método sistêmico de governo que, na visão deles, distorce completamente a democracia. E essa oposição toda se reflete, claro, na mídia. A fonte descreve uma verdadeira guerra de narrativas. Os dados de crescimento mostram uma diferença gritante. Enquanto a mídia conservadora teria crescido organicamente para atender uma demanda popular, a mídia alinhada ao PT, segundo a análise, não conseguiu ter a mesma ressonância. Ok, já entendemos os pilares e o principal adversário político. Agora, como tudo isso se traduz em uma das maiores preocupações da população? Vamos falar de segurança pública. A abordagem conservadora para a segurança, como descrita no texto, foca em 2 frentes principais. Primeiro, fortalecer as leis para proteger o cidadão de bem. E segundo, dar mais segurança jurídica para as forças policiais poderem agir. E uma das propostas-chave nesse sentido é o famoso excludente de ilicitude. O objetivo, segundo quem defende a medida, é proteger os policiais de serem pré-julgados pelo sistema, quando tomam decisões sobre medo, surpresa ou uma emoção muito violenta. E com isso, chegamos à nossa última sessão,
É aqui que a fonte detalha o que descreve como o conflito mais quente e atual do movimento. Uma batalha direta contra o que eles chamam de o sistema. Uma das alegações centrais na fonte é de que o movimento conservador sofre uma perseguição política vinda do Judiciário, e mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de silenciar a oposição. E para sustentar essa alegação, a fonte cita dados levantados pelo senador Eduardo Girão. O gráfico aqui é bem claro. Das investigações do STF contra deputados, 64% miram o PL, que é o principal partido de oposição. Enquanto isso, menos de 2% visam o PT, o partido do governo. A conclusão apresentada na análise é, portanto, bem direta. Nas palavras do próprio senador, os números são a maior prova da perseguição. Eles seriam a evidência de uma campanha de intimidação legal para sufocar a oposição no país. Olha, esse debate é complexo e está longe de ter um fim. E é por isso que aqui no @Sentença Social a análise continua. Se você quer acompanhar todos os desdobramentos para formar sua própria opinião, já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal, curta e ative as notificações para não perder nada. No fim, tudo se resume a uma pergunta que vai definir o futuro do debate público no Brasil. O que estamos vendo é uma luta pela liberdade de expressão que está sob ameaça ou é um movimento necessário para responsabilizar o discurso político? A resposta para isso está sendo disputada agora mesmo e ela vai definir os limites do poder e da fala no nosso país. Nosso conteúdo é baseado em casos reais para você debater criticamente. Agradeço o seu acesso. Para fortalecer o canal @Sentença Social, curta, inscreva-se e comente.